Abdução, substâncias na água, gases, forças magnéticas. Já tentaram de tudo para explicar os eventos misteriosos que rolam lá no Triângulo das Bermudas. Dizem que algumas teorias foram cientificamente comprovadas, já outras são só viagens em sonhos, suposições. Mas você sabia que o Triângulo das Bermudas é um dos 12 cemitérios do diabo? Também conhecidos como Vile Vortex. Esses cemitérios do diabo são os lugares no nosso planeta onde acontecem episódios de desaparecimentos e acidentes inexplicáveis. Eles estão organizados no globo terrestre, formando um padrão de distância. Nem mesmo os mais aficionados pelo assunto conhecem ou sabem dizer onde estão todos esses lugares. Será que existem mesmo 12 cemitérios do diabo Vile Vortex? Eu sou Antônio Bocco. E se for verdade? O primeiro cara a falar dos cemitérios do diabo Vile Vortex foi Ivan Sanderson, um biólogo escocês que fundou a Sociedade de Investigação do Inexplicável na década de 60. Essa sociedade nada mais era que um grupo de pessoas que buscavam razões em tudo e qualquer coisa que nenhuma ciência conseguia explicar. Você pode estar aí achando graça dessa tal Sociedade do Inexplicável, querendo respostas para coisas que vêm do nada e vão para lugar nenhum. Mas não é bem assim. O lance deles era paranormalidade de todo tipo, e até os próprios cientistas participavam das pesquisas e revisões dos estudos. Ivan era viciado em investigar desaparecimentos de aviões, navios e outros casos sem explicação. E se tem uma pessoa que era PhD no assunto Triângulo das Bermudas, esse cara era ele. É por isso que o trabalho da vida dele foi localizar as regiões do planeta parecidas com o Triângulo das Bermudas, onde pessoas e meios de transporte gigantescos simplesmente desapareceram, sem mais nem menos, e que possuem padrões climáticos muito estranhos. A primeira coisa que Ivan fez foi listar os lugares que já eram conhecidos pelas histórias de misteriosos desaparecimentos. Nessa lista, ele notou que tinham 6 lugares específicos que eram recordistas em desaparecimentos esquisitos de aviões, navios e pessoas. Por coincidência ou não, todos esses 6 lugares ficam entre as latitudes de 30 e 40 graus, entre aqui e aqui. Esses pontos estão organizados ao norte e ao sul da linha do Equador, que divide o planeta horizontalmente, como um efeito espelhado. Depois de notar e documentar esses dados, Ivan pensou como esses lugares são tão distantes e tão parecidos ao mesmo tempo. O nosso mundo não funciona do mesmo jeito em todos os cantos, então, o que significa essa coincidência? Será que existem outros locais, além desses, que também são assim? Essa descoberta fez a cabeça de Ivan pipocar de ideias, teorias e hipóteses. Daí ele resolveu cair de cabeça nessa história, reunir seu esquadrão da Sociedade de Investigação do Inexplicável e criar um mapa que indicaria o que ele chamou de as 12 anomalias. Como ele conseguiu mapear esses lugares? Bom, Ivan procurou um denominador comum entre as regiões que ele já tinha descoberto e tentou identificar outras que ainda eram desconhecidas. Claro que, para fazer isso, Ivan dedicou a vida a conhecer o máximo de lugares possíveis ao redor do mundo. Ele tinha mais ou menos 17 anos quando começou suas expedições e viagens. Então, quando ele fundou a Sociedade de Investigação do Inexplicável e começou a se dedicar aos estudos dos cemitérios do diabo, já tinha experiência e conhecimento suficiente sobre o mundo para desenvolver a pesquisa sobre as 12 anomalias. A principal característica que esses lugares têm em comum é que supostamente são regiões de vórtices magnéticos, onde as ondas eletromagnéticas são mais fortes.
Dizem que esses vórtices magnéticos são uma passagem, uma estrada, um buraco de minhoca que na física se refere a um atalho no espaço-tempo. Ivan achava que os 12 cemitérios do diabo eram regiões de vórtices com contracorrentes eletromagnéticas. Essas contracorrentes eletromagnéticas são as responsáveis por criar os caminhos e redemoinhos para dentro ou para fora do nosso universo. É como se esses redemoinhos tivessem uma força de atração e repulsão tão grande que seriam capazes de puxar e jogar objetos e pessoas para outra dimensão. Para exemplificar melhor e a ideia ficar mais clara na sua cabeça, tente se lembrar do seriado Stranger Things, produzido pela Netflix. Em um momento da história, existe uma árvore que funciona como um tipo de portal de um mundo para o outro. Essa árvore, no estudo de Ivan, seria um dos cemitérios do diabo Vilvortex. Em outras palavras, os vórtices magnéticos e as contracorrentes eletromagnéticas presentes neles poderiam formar uma porta de entrada e saída para uma realidade paralela. Ivan e sua equipe marcaram 12 pontos como esse no globo terrestre com intervalos de 72 graus, sendo a maioria entre as latitudes de 30 e 40 graus ao norte e ao sul. Eles fizeram isso depois de dividir o globo em 12 partes, um dodecágono. 5 pontos estão no hemisfério norte, 5 estão no hemisfério sul e os outros 2 são os polos do planeta. Se você estivesse perguntando que lugares são esses que formam um tipo de cinturão ao redor da Terra, eu explico cada um deles. Número 1. Mohenjo-Daro. Esse é um sítio arqueológico. Uma cidade em ruínas construída por volta de 2500 a.C. Ela fica ao sul do Paquistão, próximo ao rio Indo, e o mistério sobre o lugar está em torno do desaparecimento das pessoas que viviam ali. Entre os anos de 1900 e 1500 a.C., as pessoas desapareceram e a cidade ficou abandonada. O que ninguém sabe dizer até hoje é para onde eles foram. Número 2. Ramakulya. O Havaí é realmente um lugar enigmático. E lá também está localizado um dos 12 cemitérios do diabo. Ele está localizado no sudeste do Havaí, onde fica o Anel de Fogo. Essa região da ilha tem muita atividade vulcânica e são realmente incríveis os vulcões subaquáticos, como o Ramakulya. Nessa área, muitas embarcações e aviões também desaparecem sem explicação. Número 3. Triângulo das Bermudas. É o mais famoso Vilvortex de todos e fica no Oceano Atlântico, se estendendo da Flórida até Porto Rico. Mesmo que a ciência já tenha encontrado explicações físicas para um caso ou outro, muitos desaparecimentos continuam sem respostas. A estimativa é que nos últimos 100 anos, pelo menos 20 aviões e 50 navios sumiram ao cruzarem esse cemitério do diabo. Número 4. Megalitos argelinos. Os megalitos espalhados pelo mundo guardam muitos mistérios, assim como os vários desaparecimentos na região das ruínas dos megalitos argelinos. Muito pouco se sabe sobre o lugar e, segundo as informações de localização, esse Vilvortex fica ao sul de Timbuktu, no Mali, país que faz fronteira com a Argélia. Número 5. Mar do Diabo. Esse Vilvortex fica no Oceano Pacífico, bem próximo da costa japonesa, formando um triângulo com as ilhas de Bonin. Por isso, também é conhecido como Triângulo das Bermudas do Pacífico, porque esse lugar é um espelho do Triângulo das Bermudas. Eles estão em lugares exatamente opostos no mapa. Número 6. Megalitos Zimbábue. Assim como a maioria dos megalitos, é difícil saber como construções tão grandiosas foram erguidas no meio do nada. Com os megalitos do Zimbábue, não foi diferente. Os mistérios e os segredos sobre a construção desse lugar nunca foram descobertos e, por isso, estão listados entre os cemitérios do diabo de Ivan. Número 7. Ilha de Páscoa. Os monumentos e os escritos de Rongorongo
são as razões pelas quais esse lugar está listado como um dos cemitérios do diabo Ville Vortex. Nenhuma ciência conseguiu explicar a natureza desses registros que estão na ilha do Oceano Pacífico. Número 8. Anomalia do Atlântico. Esse é o terceiro Ville Vortex mais conhecido, atrás das Bermudas e do Mar do Diabo. Ele consegue alterar o funcionamento de satélites que estão em órbita, por exemplo, por ter uma radiação e intensidade magnética muito alta. Alguns fenômenos dessa região continuam sem explicação, e por isso ele permanece na lista dos cemitérios do diabo. Número 9. Novas Hébridas. Próximo das Ilhas Fiji, a profundidade das águas dessa região do Oceano Pacífico guarda mistérios que a humanidade ainda desconhece. A estimativa é que esse local se estende por mais 7.000 metros abaixo da superfície. Número 10. Bacia de Wharton. Esse cemitério do diabo pode não ser um dos mais conhecidos, mas com certeza você ouviu falar sobre o avião da Malaysia Airlines que desapareceu do mapa em 2014. Foi nesse lugar no Oceano Índico que o avião desapareceu, assim como tantos outros. Pouco se sabe sobre o acidente da Malaysia. As autoridades não souberam justificar a ausência de provas e indícios de que o avião tivesse caído ou qualquer outra coisa. Números 11 e 12. Polos Norte e Sul. Os dois polos entraram na lista por serem as regiões menos habitadas em todo o planeta Terra. Você acredita que a força magnética desses cemitérios do diabo é capaz de criar um hiato entre o espaço e o tempo? A teoria do buraco da minhoca, que falamos há pouco, pode levar algo ou alguém até outra dimensão? A verdade é que cientistas comprovaram ser possível deslocar ondas magnéticas de um lugar para o outro sem que essa onda seja detectada ao percorrer esse caminho. Isso aconteceu numa universidade de Barcelona, lá na Espanha, quando uns pesquisadores montaram um tipo de túnel dentro de uma esfera. Eles usaram metamateriais e metasuperfícies criados por eles mesmos para simular uma ponte eletromagnética, como os buracos de minhoca. Essa ponte foi capaz de levar uma onda magnética de uma ponta para a outra sem registrar o caminho que percorreu. É como se por um instante a energia magnética ficasse invisível e pudesse passar por qualquer dimensão. Se é possível criar isso em laboratório, o que lugares com forças magnéticas proporcionais à força da natureza, que muitas vezes são desconhecidas, não poderiam fazer? Tudo o que sabemos é que para que algo como isso possa acontecer em grande escala, capaz de engolir navios, aviões e civilizações inteiras, é necessário produzir uma infinidade de energia gravitacional. Mas será que os cemitérios do diabo Ville Vortex podem mesmo fazer isso? E se for verdade? Até o próximo vídeo.